galerinha? Estamos começando mais uma unidade, né, professor Almeida? Exatamente, hein? Olha aí, primeiro ano do ensino médio, partindo de frente nessa unidade 2, tá bom? Muito conhecimento de química pela frente e não esqueça de refletir sobre os conhecimentos que nós abordamos anteriormente. Valeu? Na unidade 1 a gente aprendeu muitas coisas. A gente já começou a falar bastante sobre reações químicas, como elas ocorrem, né, o tipo de reação. Nessa unidade 2, a gente não vai esquecer nada do que a gente aprendeu anteriormente, não. Ao contrário, nós vamos agregar mais conhecimento. Então, vamos lá para a gente ver os conteúdos que serão trabalhados nessa nossa unidade. Estamos na aula de número 17, né, galerinha? E os conteúdos que nós vamos abordar na unidade 2 são estes aqui, ó. Nós vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos, vamos falar sobre átomos e suas partículas. Essa aula aqui está dividida em duas partes, esse conteúdo. Vamos falar sobre distribuição eletrônica e distribuição em íons. Vamos falar também sobre a tabela periódica, viu, galerinha? Ainda nessa unidade nós vamos falar sobre as ligações químicas. E aí nós temos as ligações iônicas, covalentes e as ligações metálicas. E para finalizar a unidade nós vamos falar sobre forças intermoleculares, que está super direcionada aos nossos conteúdos de ligações químicas. Mas vamos lá, começamos hoje falando sobre evolução dos modelos atômicos. E a gente trouxe aqui alguns modelos, os principais modelos atômicos, aqueles que revolucionaram todo o nosso conhecimento em relação ao átomo. Professora, é importante a gente aprender sobre esses modelos? Muito! Tudo o que está relacionado ao modo como a matéria interage no meio ambiente e até artificialmente através dos homens está diretamente relacionado ao modelo atômico, ao modo como a estrutura do átomo é de fato. Lógico, como tudo, houve os primeiros pensamentos, que a gente começa lá com os modelos de Dalton, e depois desses primeiros, tudo que vem são evolução, ou seja, vão aprimorando as ideias anteriores. Daí a gente vai ter o modelo de Thomson, vamos ter o modelo de Rutherford, o modelo atômico de Bohr. Hoje, no ensino médio, nós trabalhamos esses modelos em conjunto, tanto que em muitos livros vocês vão encontrar ele como Rutherford-Bohr. E nós também vamos trabalhar o modelo atômico de Sommerfeld, aonde aqui a gente vai entender sobre os níveis de energia. Mas calma aí, vamos por partes, né? A habilidade da aula de hoje: compreender e utilizar o modelo atômico de Bohr e identificar suas aplicações aonde? No nosso cotidiano. Também como habilidade nós temos compreender os modelos explicativos como construções humanas num dado contexto histórico e social. E como pré-requisito para a aula, vocês teriam que ter assistido aqui a um vídeo que está disponível, tá, no YouTube para vocês, que fala Tudo se transforma, história da química, história dos modelos atômicos. Então vamos lá para nosso conteúdo da aula. E para a gente falar sobre a evolução dos modelos atômicos, nós temos que ir lá na Grécia Antiga, lá com os nossos primeiros filósofos, que foram eles que começaram a desmembrar as primeiras ideias sobre os átomos, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Então, nós não podemos esquecer de refletir sobre como surgiram os primeiros estudos a respeito da constituição da matéria, do átomos, enfim, né? Para que depois, com a evolução, a gente possa compreender os novos conteúdos, né? Porque precisamos de embasamento, sim, para que possamos dar seguimento aos conhecimentos, tá? Exatamente. E aí a gente vem com dois filósofos, que é Leucipo e Demócrito. Eles eram filósofos gregos que viveram entre o século 4 e 5 a.C. E eles propuseram
uma teoria que se referia à natureza do átomo. Nesse caso aqui, eles acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis, a qual foi denominada átomo, que em grego significa indivisível. A remete ao não e o tomo significa divisão, então não divisível. Nesse ponto aqui, galerinha, é muito interessante a gente refletir para a gente poder debater sobre o quanto os modelos atômicos foram evoluindo com o tempo. Nós estamos falando aí de uma época há mais de 2000 anos, né, professor Almeida? Exatamente. E aí, com a evolução dos conhecimentos, vocês já viram que os átomos eles constituem moléculas ligando-se uns com os outros, aí representando as substâncias simples, as substâncias compostas. E também nós vamos precisar de aprofundar para entrar em detalhes nas ligações que formam essas moléculas, tá bom? E como também a gente conhecer mais as propriedades dessas substâncias que vamos estudar no nosso cotidiano, não é isso mesmo? É isso mesmo. E aí o que é bom é você pensar. Hoje nós temos esses modelos aí prontos para a gente estudar. E esse pessoal aí, toda essa galera que a gente vai falar na aula de hoje, eles fizeram experimentos, observações e foram desenvolver esses modelos que hoje a gente vê nos livros, que a gente às vezes vê passar na TV. Então, o raciocínio, a lógica, quando ela surgiu lá na Grécia, ela fez com que todos voltassem ao questionamento do que é feita a matéria, né? Exatamente. Olha, a matéria, tudo que existe, tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí? Não é só isso. Nós precisamos saber a constituição da matéria em si. Que tipo de matéria que é? E o que tem nessa matéria? Qual é a composição? E, afinal de contas, para que serve essa matéria? Então, a gente viu que, através das reações químicas, é possível a gente transformar uma matéria em outro tipo de matéria, mas sem conhecer a história do átomo, a constituição do átomo em si, fica mais difícil a gente entender essas transformações químicas, não é, professora? E aí a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai tentar estar passando para vocês o máximo que a gente conseguir desse conceito da evolução que nós temos dentro do estudo dos modelos atômicos. Então a gente já começou aqui, já veio o pensamento de que a matéria é formada por uma partícula bem minúscula, indivisível, que a gente já tem aqui o primeiro contato com o termo átomo. A partir desse pensamento, outros grandes pensadores e cientistas vieram em cima e começaram a desenvolver pesquisas e a fazer os seus estudos. E aí a gente entra com outros grandes nomes. Bora lá para a gente conhecer esses outros grandes nomes? Então aqui, né, essa teoria, ela ficou conhecida como atomismo. E um dos primeiros modelos atômicos que são estudados, né, no nosso ensino médio é o modelo atômico de Dalton. Em 1808, John Dalton publicou um livro apresentando sua teoria sobre a constituição da matéria, tendo como base o átomo. Dalton, gente, eu não sei se vocês sabem, ele tinha um problema de visão, né, professor Almeida? Exatamente. E em homenagem a ele foi dado o nome desse problema de daltonismo, né? Ele tinha esse problema, ele estudou esse problema e aí ele observou que ele tinha dificuldade da identificação de cores. Então ele é um grande cientista, a teoria dele é um marco que a partir dela pôde se desenvolver muitas outras. Mas o que ele propôs? Bom, ele propôs que a matéria era formada por partículas distintas, denominada átomos. Tranquilo, isso aí a gente já tem na mente. Ele dizia que a matéria era descontínua, pois entre os átomos que a constituíam havia o quê? Espaços vazios. Nesse momento, quero que vocês imaginem o quão profundo é o pensamento de um cientista. Ele ali naquela época não tinha o avanço tecnológico que nós temos hoje. Não tinha os instrumentos necessários, não tinha os instrumentos que hoje se dispõe, né?
E olha só, foi ele quem começou a pesquisar e publicar a hipótese sobre o átomo e assim a constituição da matéria, né? E a evolução dos conhecimentos que nós estamos aqui agora através da ciência chamada química. Então, todo aquele que se preocupa no conhecimento, estudar através da ciência, é um cientista. E um dos primeiros foi o John Dalton, né? E aí ele, sem nenhum desses instrumentos que nós temos, ele propôs, olha só, que a matéria era constituída por átomos, partículas minúsculas, e que entre átomos existia, espaço vazio, como se o professor Almeida fosse um átomo, eu fosse outro átomo constituindo a matéria, só que entre esses átomos existia espaço vazio. Olha o pensamento e a observação de uma coisa que a gente nem consegue visualizar, né, professor Almeida? Perfeitamente, professor Sabrina. Então, essa visão de Dalton, assim como outros postulados deles que a gente vai ver já já, mostra o quão empenhado ele estava dentro do seu próprio estudo. Mas não acabou por aí não. Vamos lá para a gente ver mais partes dessa teoria do modelo atômico de Dalton. Então aqui, a gente pode resumir o modelo atômico de Dalton da seguinte forma. Toda matéria é formada por átomos, que são partículas. Olha a visão do átomo de Dalton. Ele é bem específico na visão do átomo dele. Partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Ele também diz que existe um tipo de átomo para cada elemento. Afirma ainda que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Eles vão ser, para Dalton, o átomo que forma um determinado elemento químico, né, aqueles átomos, eles são todos iguais em todas as suas extensões. Outra coisa que quando ele fala aqui que existe um tipo de átomo para cada elemento, ele está dizendo que se um elemento oxigênio é formado por um certo tipo de átomo, o elemento hidrogênio vai ser formado por um tipo de átomo diferente. Cada elemento com um tipo de átomo específico. Ele ainda formou uma tabela com símbolos para representar alguns elementos químicos e substâncias sugeridas. Então aqui teria a representação do oxigênio, seria uma bolinha, um círculo. Aqui o carbono seria uma bolinha totalmente preenchida, né? O hidrogênio, um círculo com uma bolinha dentro. Nitrogênio, observe que ele usa símbolos diferentes para representar. Aqui nós temos o que? Elementos. Mas ele também usou símbolos para representar algumas substâncias, como aqui, o ácido carbônico. Aqui, a amônia, a água. Observe qual é o símbolo que está representando a água. É o símbolo do oxigênio, não é? E de quem mais? Do hidrogênio. Então, constituição do que a água era feita, ele já tinha total noção, tá, pessoal? Não quer dizer que o modelo dele já é ultrapassado, ele não tinha esses conhecimentos. Ele tinha conhecimento, só que ele não tinha acesso a todas as informações que vieram depois dele. Tranquilo? Então, o modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, né? Porque ele representava como uma bola maciça. E aí veio essa expressão. Seu modelo contribuiu para uma nova fase direcionada aos estudos das transformações químicas e dos processos que ocorrem com as unidades estruturais da matéria. Então, só para a gente resumir, átomo de Dalton, esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Aqui nós não temos partículas menores que o átomo e nós também não temos a presença de carga nenhuma. Ele não é que ele é neutro, ele não tem carga, nenhuma partícula com carga, tranquilo? Depois de Dalton, veio o modelo atômico de Thomson. Quase 90 anos depois, Thomson propôs o seu modelo. Em 1897, o físico Thomson, trabalhando com raios catódicos, que são raios de elétrons, concluiu que eles eram parte integrante de toda
espécie de matéria e os denominou elétrons. O átomo, para Thomson, ele vai ser uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons negativos, de modo com que sua carga total é nula. Quando ele fala aqui, ó, incrustada, ele está falando que na superfície do átomo, ele teria os elétrons lá com carga negativa sobre essa superfície. Por isso que a representação do modelo de Thomson ficou conhecida como o modelo do pudim de passas. Então, o pudim de passas estaria aqui, ó. A massa que representa o pudim, ela seria carregada positivamente. Ele seria uma massa, um fluido positivo. E as passas seriam os elétrons carregados negativamente, que corresponde a esse modelo aqui. Por isso que ele ficou conhecido como o modelo de pudim de passas, que era um tipo de receita, digamos assim, de costume da localidade onde ele vivia. E aí aqui nós temos, ó, eu sei que, professora, mas tá só as bolinhas. Essas bolinhas aqui estão representando os elétrons e sempre que a gente falar em elétron, já tenha em mente que nós estamos falando de carga negativa, né, professor? Exatamente. Se você olhar o pudim, olha essa figura maior, que você tem exatamente para demonstrar que existem as partículas positivas e negativas, mas de uma forma nítida que dá para você identificar perfeitamente, tá bom? E aí, na sequência, tem aquela velha história, né? A ciência na história. E a ciência na história diz que o físico inglês, o Joseph e o Thomson, realizaram diversos experimentos e confirmaram a natureza corpuscular e determinou a razão, que é entre a carga e a massa das partículas. Relacionou as cargas com as massas. Foi aí que, em 1906, recebeu o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho na determinação das propriedades do elétron. Lembrando aqui, nós estamos trabalhando com química. Antigamente, a química e a física, elas eram bem parecidas, entendeu? Depois que desmembrou, por isso que lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão trabalhar com a fisicoquímica, que é exatamente o que se entende a relação da ciência física com a química. Então, o químico trabalhava com experimentos de física e o físico trabalhava com experimentos de química. O que interessava eram as suas conclusões, tá bom? O modelo atômico de Rutherford, olha só, na evolução dos conhecimentos, você veja a data que esses cientistas viveram, diz que grande parte dos experimentos que culminaram com o estabelecimento de um novo modelo atômico foi conduzido por Rutherford, enquanto ele estudava o fenômeno da radioatividade, e juntamente com os colaboradores que vocês aqui estão vendo, né? Então, geralmente, eles, para estabelecer alguns princípios, algumas hipóteses, eles se reuniam e chegava ao consenso daquilo que eles estudaram, não era, professora Sabrina? Isso. Boa parte desses estudos aqui, eles não são feitos isolados, tá, pessoal? Normalmente sempre existe uma equipe, né? E isso vai cada vez mais aumentando. Sempre tem aquele autor principal, mas sempre há outros pesquisadores envolvidos. Mas o marco maior do modelo de Rutherford é que ele fez experimentos que mostram como ele chegou à conclusão do seu modelo. Exatamente as partículas que ele falava de partículas radioativas. Então ele tinha aqui, olha, uma partícula aqui numa caixa de chumbo e a fonte radioativa ele ficava internamente, né, para proteger do ambiente. E pelo furozinho bem minúsculo aqui, essa partícula passava e ela geralmente, quando atingia a lâmina de ouro, então elas eram, digamos, chicoteadas, né? E boa parte passava, mas em seguida elas eram desviadas, tá bom? Isso garantindo a propriedade entre
a propriedade das partículas que foram geradas, do material que foi gerado, com os anteparos, o material das placas dos anteparos, para mostrar que se tratava de material diferente, tá certo? Então, aqui no modelo de Rutherford, ele teve grande contribuição no estudo da radioatividade e maior contribuição ainda na estrutura do átomo. Por quê? Se ele lançou contra aquela placa ali, aquela lâmina de ouro, raios, alguns raios passavam direto, outros eram absorvidos e tinha uns que eram desviados. A partir do comportamento desses feixes que eram absorvidos, desviados e passando direto, ele começou a formular hipóteses do o que estava promovendo esse comportamento desses feixes, né, professor? Exatamente. Para poder montar o seu modelo atômico. Por quê? Pensa com a gente aqui. Nós temos, digamos, você está aí na sala de aula e a sala normalmente ela vai ter o quê? Paredes. Para que um objeto passe do ambiente que você está para o outro, precisa ter um espaço vazio para que ele possa passar direto, né, professor? Perfeitamente. Então, quando o feixe de luz lá, quando o feixe de radiação passava reto na lâmina de ouro, o que ele poderia concluir? Que ali era um espaço vazio, né? E aí, quando desviava, mas por que era desviado alguns feixes e outros passavam reto? Foram essas indagações que ele foi respondendo para poder montar o modelo atômico dele. E aí a gente tem o modelo atômico a partir dessas observações. Vamos lá para a gente conhecer? Então aí, olha só, os resultados das observações mostravam que o átomo contém imensos espaços vazios, que no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, e que no núcleo do átomo tem carga positiva, uma vez que as partículas positivas foram repelidas ao passar perto do núcleo. Então, quando é repelida, a gente sabe que tem característica diferente, tá certo? No entanto, para equilibrar a carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo orbitando numa região periférica denominada eletrosfera, né? E aí, os elétrons, eles têm carga negativa, os prótons que têm carga positiva, tá bom? Com relação ao modelo de Rutherford, ele comparou com o sistema planetário. E o átomo em si, ele tem o núcleo propriamente dito, você pode olhar aqui que tem dois tipos de partículas, sendo os prótons e os nêutrons. E na parte externa, nós temos a chamada eletrosfera, onde estão os elétrons. Quer dizer, os prótons que são positivos, eles atraem os elétrons para não deixar os elétrons dispersarem. Então, eles circulam na eletrosfera de forma que sofrem atração pelas cargas positivas, que são o próton. Não é isso mesmo, professores? Exatamente. E aí, o neerlandês Rutherford foi um dos físicos mais importantes nas primeiras décadas do século XX. O que Rutherford fez? Ele recebeu diversos prêmios, entre o Nobel de Química de 1908. Os seus trabalhos marcam o rompimento entre os domínios da física e da química, por uni-los na busca da compreensão do átomos. E seu legado mais importante foi a definição de um novo modelo para explicar. Conforme eu falei, então geralmente existia muita interação da física e da química. Então, às vezes ele não sabia que era, mas tiveram que separar devido a razões de alguns experimentos que fizeram identificar particularidades diferentes. Então, o outro cientista foi o cientista Bohr. 1913, Niels Bohr, baseando-se no modelo de Rutherford, quer dizer, o modelo anterior, ele propôs o seguinte postulado. E que postulados foram esses? Ele viu que o elétron move-se em órbitas circulares em torno de um núcleo atômico central. Bohr também viu que o átomo está no seu estado fundamental, quer dizer, mais estável, quando todos os seus elétrons estiverem se movimentando em seus respectivos níveis de menor energia. Portanto,
Portanto, se um elétron no estado fundamental, ele absorve um fóton de energia, quer dizer, um quanto de energia, ele salta para um nível de energia imediatamente superior. Quando um elétron passa de um estado de energia elevada para um de energia menor, ele emite certa quantidade de energia radiante sobre a forma de um fóton de comprimento de onda específica. Então, vocês vão ver que na eletrosfera, meu caro aluno, o átomo, os elétrons estão numa certa faixa de circulação, num certo nível de circulação. Porém, para ele sair de um nível que ele se encontra, ele precisa ganhar ou perder elétron. Se ele ganhar energia, então o que acontece? Ao receber energia, os elétrons saltam para os níveis mais distantes, como é no caso, essa figura aqui, onde ele vai passar para outra externa. Ao retornar, existe liberação de fóton. Então, é muito importante você ver os fogos de artifícios, foguetão, enfim. Estes se caracterizam exatamente porque aí você tem átomos de diversos elementos químicos, como enxofre, entre outros. Olha, o azul representa átomos de cobre, o vermelho representa o estrôncio e o violeta representa potássio. Então, por que essas cores acontecem? Porque os elétrons desses átomos, desses elementos químicos, que se encontram na natureza, quando eles recebem energia, eles são deslocados para a esfera posterior, mais distante do núcleo. Porém, quando ele perde energia, ele volta para esferas mais próximas do núcleo. E com isso, ele emite uma certa radiação que caracteriza por feixes luminosos. E aí, essas luzes, esses fótons, provam exatamente que nós estamos trabalhando, que o cientista, ou seja, está trabalhando com materiais diferentes. Não é, professora Sabrina? Então, verifique as cores que são emitidas diante desses fogos, etc. Então, aí nós temos o cobre, nós temos o estôncio, temos o potássio, além de outras substâncias, de outros elementos químicos que são capazes também de emitir radiações ou liberar energia. Não é isso mesmo, professor Sabrina? É isso mesmo. E eles vão emitir porque quando o elétron vai para esse nível de maior energia, ele fica instável, né, professor? Porque lá não é, digamos assim, não é o nível dele. E a tendência dele é retornar ao estado fundamental, ao nível de menor energia. Exatamente. Se você observar o que nós abordamos, ele está no estado fundamental, ele está no estado, na órbita ao redor do núcleo. Nós temos as camadas eletrônicas, que vocês vão ver, nós temos os níveis de energia, cada camada são os níveis. Então, eles estão estáveis quando ele está de forma inalterada, mantendo-se naquela região. Aí ele passa a ser ativado quando ele ganha uma certa forma de energia. E aí ele deixa de ser estável, deixa de estar no seu estado fundamental, para dizer que ele está no estado de ativação. Ele está no estado ativado, por isso se desloca de uma camada para outra, tá certo? Lembrando que o equilíbrio entre as partículas negativas e partículas positivas do átomo, trata-se exatamente de... ele está no fundamental porque o número de prótons que está no núcleo, cargas positivas, serão igual ao número de elétrons, cargas negativas, tá certo? Isso, mas vamos continuar lá na aula, pessoal. Ainda tem conteúdo para a gente trabalhar na aula de hoje. O importante dessa explicação, lembrando, professora Sabrina, é que nós abordamos o quê? Abordamos a teoria de Bohr, a de Dalton, a de Thomson, do pudim de pastos, a de Bohr, a de Rutherford
Ian Sommerfeld, aquele outro cientista, né, que exatamente chegou onde nós vamos explicar detalhadamente, tá certo? Certo. E aqui é exatamente o que nós observamos. Nós temos aqui um determinado átomo com 4 níveis de energia diferentes. E o que acontece? Vocês estão vendo que, à medida que eles perdem energia, se aproximam do núcleo e, consequentemente, vai emitindo determinados tipos de fóton, né? A ciência na história ainda identifica que o físico dinamarquês Bohr também estudou a estrutura dos átomos complexos, onde a natureza do raio-x, as variações periódicas das propriedades químicas dos elementos e a estrutura do número atômico. Lembrando, o que vocês estão estudando agora, nesta aula, serão de base, conhecimentos básicos, para na próxima aula, para a aula 18, tá bom? Vocês entenderem exatamente e vamos refletir sobre o que você aprendeu. O que Bohr fez? Ele lutou muito contra o uso das armas nucleares, procurando, com seu prestígio, influenciar os políticos e os Estados Unidos nessa luta. Foi quando, em 1957, ele recebeu o prêmio Átomos para a Paz. Refletindo sobre isso, quando falou ali armas nucleares, gente, quando falo em núcleo, está me referindo a átomos que emitem radiação e que essa radiação, ela traz consequência ao ambiente. Por isso eles utilizavam como armas na proteção contra o inimigo. E aí, o modelo atômico de Sommerfeld aconteceu em 1915, quando o físico alemão Sommerfeld, ele deduziu algumas equações matemáticas que indicavam, sobretudo, que o primeiro nível era o nível 1, onde existe apenas uma órbita circular que possui também um subnível. E o segundo subnível, o segundo nível, é o nível 2, onde possui uma órbita circular e uma órbita elíptica, onde possui 2 subníveis. O terceiro possui uma órbita circular e 2 órbitas elípticas possuindo subnível e assim por diante. Meus caros alunos, então, veja bem, aqui nós abordaremos a teoria, não é só do Sommerfeld, porque ele aplicou a sua ilustração, o que nós vamos ver aqui, com base nos conhecimentos adquiridos pelo cientista Dalton, cientista Thomson, Bohr e Rutherford. Por isso que a partir de hoje, quando estudaremos átomos de qualquer elemento químico, nós temos que entender que tipo de átomo é aquele. Quantos prótons eles têm? Quantos elétrons eles têm? Elétrons são carga negativa, prótons são cargas positivas. É por isso que os elétrons de um átomo ficam circulando ao redor do núcleo devido à atração das cargas positivas que os prótons fazem sobre os elétrons. E na abordagem aqui, nós temos aqui, considerando-se como se aqui fosse o núcleo do átomo, ou seja, o próton de um determinado átomo, e um átomo de um elemento químico que ele tem, olha só, uma eletrosfera. Nós podemos atribuir aqui que tudo isso é eletrosfera, onde na camada K, que é o nível 1,
ele tem 2 elétrons circulando, com esses 2 elétrons no subnível S. No nível 2, que chamamos a camada L, ele tem 8 elétrons circulando. 2 elétrons nesse nível estão no subnível S e 6 elétrons estão no subnível P. Esse N igual a 1 é o nível 1 que corresponde à camada K. E o N igual a 2 é o que corresponde à camada L. Conforme ele explicou, dentro dos níveis existem os subníveis. Observando agora o nível 3, o nível 3 é o que corresponde à camada M. E na camada M existem 3 subníveis, que são os subníveis S com 2 elétrons, P com 6 elétrons, D com 10 elétrons. Então, gente, foi uma evolução do conhecimento sobre a estrutura do átomo, mostrando principalmente o que acontece na eletrosfera. Sobretudo ainda, o átomo que o cientista abordou, nós observamos que ele tem 4 níveis na sua eletrosfera. Esse nível 4 é o que corresponde exatamente à camada N, e ele sendo o nível 4, os subníveis também são em número de 4. Por quê? Porque existe 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P, 10 elétrons no subnível D e F subnível F. Então, meus caros alunos, em outras palavras, só para deduzir, se você observar o nível 1 da camada K, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons. Se você considerar os elétrons do nível 2, sendo 2 na camada, 2 no subnível S e 6 no subnível P, a camada L, ou segundo nível, tem quanto? 8 elétrons. No terceiro nível, ou camada M, você vai ver que o total é 2 e 6, 8, 18 elétrons. Consequentemente, na camada N, que corresponde ao nível 4, existem 2 e 6, 8, 18, 32 elétrons. Lembrando, o cientista Sommerfeld, ele escolheu um determinado átomo de um elemento químico para mostrar como os elétrons da eletrosfera, sendo carga negativa, eles são atraídos pelos prótons que estão no núcleo do átomo, não é, professora Sabrina? Lembrando que cada átomo de cada elemento químico tem um número, pode ter até o mesmo número de níveis, mas os subníveis, eles são ou incompletos ou são em número diferente, porque o número de elétrons também são diferentes, não é isso mesmo? Isso. E na continuidade desse conteúdo, a gente vai aprender melhor como que são essas partículas que formam o átomo. A aula de hoje não acabou, calma. Só estou dizendo para vocês que a gente vai aprofundar um pouco mais. Exatamente, professora. Aproveitando aí, antes que o tema que a gente vai falando, o outro colega vai se lembrando, é que o princípio de conhecimento já adquirido nessa aula, o básico, será de subsídio para você aprender na próxima aula o que nós vamos precisar do que acabamos de explicar aqui. Né, professora? Isso. E no mais, a gente já volta com a revisão desse conteúdo para a gente poder ter uma boa atividade de sala e vocês terem aquele sucesso, né, professor? Exatamente. Para você ter sucesso na sua atividade de sala, nada melhor do que fazermos uma revisão abordando a grande quantidade, ou revisando a grande quantidade de conteúdos que apresentamos para vocês nessa aula, tudo bem? Então fique ligado aí, porque já voltaremos para fazer aquela esperada revisão e você ter sucesso na sua atividade. Valeu?